Agora, por modo a concluir de uma maneira muito sintética o estudo do ponto no espaço, vamos só lembrar a importância que têm os bissetores dos diedros pares e dos diedros ímpares. Vamos lá ver o que é que isso é, vamos relembrar, vamos voltar a representar o plano o horizontal da projeção e o plano frontal da projeção. Aqui temos, como sabem, o primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro, quarto diedro. Os bissetores, tal como o próprio nome indica, são planos, são outros dois planos, que seccionam cada um dos diedros. Se nós tivermos aqui um bissetor, portanto isto aqui, se estes aqui fazem, se o plano frontal da projeção faz 90 graus, um ângulo reto com plano horizontal, logo os bissetores, este aqui faz 45 mais 45, obviamente. Bom, como é que nós, que nome é que nós damos primeiro a isto, e que nome é que nós, vamos já agora aqui desenhar o outro bissetor, e nós temos aqui um bissetor que passa o 2 e o 4, e um bissetor que passa o primeiro e o terceiro. A este bissetor que passa o 1 e o 3, muito naturalmente, quer dizer, primeiro não é tão naturalmente assim, mas ele recebe a designação de um ponto, aliás, vocês vão ver no futuro, que os planos recebem a designação de letras gregas. Aqui temos o beta, de bissetor, temos o beta e, naturalmente, pomos o 1 e o 3. Porquê? Porque é um bissetor que passa o primeiro e o terceiro diedro. E aqui temos o beta 2, 4, porque naturalmente secciona, divide o segundo e o quarto diedro neste caso, em duas partes que recebiam uma designação que nós agora não temos representado ou não temos designado de outra maneira. Enfim, falamos só como sendo bissetores. Quais são as características? Agora vocês reparem, se isto, que figura que vocês conhecem, em que a figura plana que vocês conhecem, que tem uma diagonal que faz 45 graus, vocês só têm um quadrado. E eu estou-vos a falar disso porquê? Porque se ele for um quadrado, vocês sabem que os lados são todos iguais. Para os lados serem todos iguais, transpostos para aqui, isso quer dizer que os afastamentos são sempre, o valor dos afastamentos são sempre iguais ao valor das cotas. Vamos provar isso. Se eu tenho aqui um ponto que tem isto de cota, e se ele pertence ao beta 1, 3, aqui fica, por exemplo, se aqui estiver o P, aqui fica P2 e aqui embaixo fica P1. Afastamento positivo, cota positiva, mas se ele pertence a um bissetor, se ele pertence ao bissetor do beta 1, 3, obviamente que a cota tem que ser igual ao afastamento. Por exemplo, poderia ser o quê? Poderia ser a representação do ponto, sem ser em diedros, poderia ser em quê? Pormos só o afastamento e a cota, poderia ser 5, ponto e vírgula, 5. O valor é igual, se o valor é igual, é porque ele pertence a um bissetor. Neste caso, como tem afastamento positivo e a cota positiva, quer dizer que pertence ao primeiro diedro. O que é que acontece se ele pertencer ao terceiro? Reparem nisto. Ele está, por exemplo, aqui o Q, aqui Q2 porque está no plano frontal da projeção, e aqui está o Q1 porque está no plano horizontal da projeção. Como ele pertence a um bissetor, então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a cota dele é igual ao afastamento, mas como a cota é negativa e o afastamento é negativo, o ponto Q já podia ser representado como menos 5, menos 5. Percebem? O valor é igual. O valor 5 é igual. Como é igual nas duas coordenadas, isso quer dizer logo que pertence a um bissetor, mas como tem os sinais iguais, neste caso negativos, pertence ao beta 1, 3. Ou seja, qualquer ponto que pertence ao beta 1, 3 tem que ter o valor, tem que ser igual, o que é claro que aqui podia ser 6, podia ser 1, menos 1, podia ser qualquer número, eu pus aqui o 5 só para... desde que o número seja igual, ele já pertence a um bissetor. Se ele tem sinais positivos,
ou seja, os dois têm sinais positivos, sinais iguais, ele é do Beton 3. Se tem os dois negativos, os dois sinais iguais, ele também é do Beton 3. Então, esta é a característica de um ponto que pertence ao bissetor que pertence ao Beton 3. E o do Beton 2,4, muito simplesmente, também não me parece que seja... É a mesma coisa. Aqui fica, por exemplo, vamos imaginar que vou chamar este ponto R. Aqui já sabem que tem que ser o R2 porque está no plano frontal de projeção. E aqui está o R1. Como este cai em cima... O plano frontal, nós deitamos-lo sobre o plano horizontal, como os valores são iguais, o R2 vai ficar em cima de R1. Ou seja, se nós representássemos assim, teríamos o eixo de X e teríamos, por exemplo, podia ser este, R2 coincidente com R1. Porque o R2 cai em cima do R1. Porquê que cai em cima? Porque isto daria um quadrado, porque as medidas são iguais, quer do afastamento, quer do valor da cota. Como é que seriam as coordenadas deste ponto? Muito simplesmente, poderia ser R, poderia ser, portanto, a cota é positiva, 6, mas o afastamento é negativo, 6. Porque é que nós sabemos que pertence a um bissetor? Números iguais, mas aqui tem sinais contrários, menos, mais, só pode pertencer ao segundo, porque podia, quer dizer, menos, mais podia ser, vocês podiam confundir com o quarto, que sinais contrários, mas como é o afastamento aqui é negativo, isso quer dizer que é do segundo. Obviamente, e para concluir, se houvesse aqui um ponto que fosse o T, afastamento igual à cota, como o plano horizontal, aqui estaria o T2, aqui em cima estaria o T1, como o plano frontal da projeção cai em cima do plano horizontal, ficaria aqui, neste caso, ficaria, por exemplo, este valor aqui ficaria T1 coincidente com T2. Afastamento positivo, cá está afastamento positivo, e a cota negativa, está para baixo. O que é que poderia ser as referências deste ponto, do ponto T? Poderiam ser, portanto, o afastamento é positivo, poderia ser 6 e a cota menos 6. Sinais contrários, o valor é o mesmo, logo pertence a um plano bissetor. E estas são as características dos pontos a pertencer aos dois bissetores.